Finalmente chegamos a esse momento tão aguardado para os fãs de Star Wars. Os 2 primeiros episódios de Ahsoka já estão entre nós. Muito se falava na divulgação do filme que Ahsoka seria quase que um Rebels 2.0, uma continuação de Rebels. Tem bastante disso aqui, ainda que a série ela tente funcionar de alguma forma por conta própria. Mas das séries de Star Wars até agora em live action que saíram, talvez essa seja a mais dependente para você aproveitar o todo, pelo menos até o momento, em relação às outras. Aqui, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, tem essa tentativa de se reconectar com esses personagens, se reconectar com esse universo, ainda que, claro, tenha informações perdidas nesse meio do caminho entre o final de Rebels e aqui o começo de Ahsoka. Se passaram ali aproximadamente, se eu não me engano, uns 6 ou 7 anos, e o mais claro, obviamente, é essa relação entre a Ahsoka e a Sabine, que muitos fãs estavam com medo. Como assim? A Sabine, aprendiz da Ahsoka, ela vai ter acesso à força, mas ela nunca teve nada do tipo? Aqui na série eles criam uma espécie de mistério inicialmente no primeiro episódio, e faz sentido que esses 2 episódios sejam lançados juntos inicialmente, mas no segundo episódio ali, o Obi-Wan, ele deixa bem claro, digamos assim, que a Sabine não tem acesso à força. Então ela é uma Mandaloriana, ela é uma guerreira, mas ela não tem acesso à força propriamente dito. Então esse talvez seja um dos grandes focos aqui nesses 2 primeiros episódios. Como eu disse, faz muito sentido que eles sejam lançados juntos, porque as questões centrais a eles vai ter quase uma resoluçãozinha nesse arco inicial dessas 2 personagens. E como todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas nunca fogem muito da linha principal. Então aqui a gente tem esse olhar para o passado, como eu disse, a gente vai ter a aparição, uma pegada um pouco Clone Wars, mas muito mais Rebels, até no sentimento aqui, na relação dos personagens, e em quem vai aparecer Lothal, vai aparecer os gatinhos de Lothal, vai aparecer a Ghost, a Hera, a Sabine, a Ahsoka, o Ezra não fisicamente, o Thrawn vai ser citado o tempo inteiro. Então a gente vai ter esses personagens que vão aparecendo aqui, que vão funcionar para os fãs de alguma forma, mas não tem necessariamente algo que é muito comum em obras que tentam trabalhar a nostalgia de quando, por exemplo, aparece a Hera ter um grande momento para falar: olha, é a Hera. Todo mundo sabia que esses personagens iam aparecer, e eu gosto que a série ela trata até com uma certa banalidade. Talvez ali o mural pintado seja o que a série dá um pouco mais de foco para esse lado da nostalgia, mas no geral essas personagens elas vão aparecer com uma grande normalidade, e isso eu acho bastante interessante aqui. A gente já conhece esses personagens, elas vão ser inseridas nesse mundo. Fico me perguntando quanto essa série vai funcionar para quem não assistiu Rebels. Se você não assistiu Rebels, não assistiu Clone Wars, comenta aqui embaixo se você ficou meio perdido em algumas questões. Tanto que essa série aqui vai ser a primeira, se eu não me engano, me corrijam aqui embaixo se eu estiver errado, que vai ter aquele texto inicial para situar o público. Eu acho que as outras séries live action, as animadas tinham, mas Clone Wars tinha, mas as em live action eu não lembro de ter esse texto no começo da série, aqui com um design diferente, né? Um design, digamos, mais sombrio, assim como a pegada inicial dessa sequência de abertura, onde a gente vai apresentar esses 2 personagens e rapidamente a gente já tem informação de quem são esses personagens, né? É muito curioso, eu gosto dessa relação inicial aqui do Baylan com a aprendiz dele, é uma coisa bastante ali, a trilogia prequel e principalmente Clone Wars tem muito essa relação, aqui me lembra até um pouco a Ventress, né, essa aprendiz dele, mas é interessante como não tem um negócio dos Sith aqui, por mais que ele fale nesse poder, por mais que eles tenham caído, ou ele tenha caído pro lado sombrio e já tenha treinado o aprendiz dele nesse sentido, ele ainda tem um certo apego com o Jedi, ele fala que tem tão poucos Jedi, e a gente tem aqui a Padawan dele tendo aquele cabelinho, né, aquela trancinha que os Padawans da Ordem Jedi usavam. Então aqui a série ela vai
criar uma relação interessante, porque eles, acima de tudo, são caçadores de recompensa, trabalhando para uma tentativa de estabelecer o Império de novo por meio do Tron. E aqui a gente tem a confirmação de que a Morgan, ela era uma irmã da noite, mais uma coisa que volta muito para séries animadas. Aqui dá para ver a paixão muito grande do Dave Filoni em construir esse universo que ele construiu desde as animações, principalmente com esses personagens. E é uma série muito feminina, né? Ele constrói muito dessas personagens nas séries animadas. A Ahsoka Tano é a protagonista de Clone Wars. A gente tem personagens fortíssimas em Rebels, e aqui sem principalmente a presença do Ezra, por exemplo, que é o protagonista de Rebels, sem a presença do Kanan, que já morreu e tudo mais, e sem a presença do Tron até o momento também, a gente tem essa tela sendo dominada por essas personagens femininas de ambos os lados. Tudo bem, a gente tem o Baylan aqui e tal, mas no geral a gente vai ter o foco não só na Ahsoka, que obviamente é a protagonista, como o foco na relação dela com a Sabine, o foco muito na Sabine, na Hera e também na Morgan. E logo depois dessa abertura a gente também tem a primeira aparição da Ahsoka aqui já lutando com os droids e tudo mais. Eu acho muito interessante nessa busca inicial dela, não só a sequência, eu gosto muito que é uma sequência longa, assim como o primeiro episódio, ele é pouco falado, ele se estende bastante e tal, ele é bem um episódio de situar a gente nessa nova aventura, nesse novo universo. Uma série que é muito menos episódica por enquanto em relação a outras como Mandaloriano, então a gente tem essa sequência de um arco que deve se estender durante toda a minissérie, mas eu acho muito interessante nessa primeira aparição da Ahsoka também. Quem já jogou Fallen Order, por exemplo, tem muito disso, né? Esse lance de você ir num planeta desconhecido, procurar algo de desconhecido ali e ter que desvendar para abrir uma porta e conseguir aquilo que você busca, é muito Fallen Order, ao mesmo tempo que a premissa inicial é a premissa do filme clássico, é a premissa também do J.J. Abrams no episódio 7, né, de você pegar um mapa para procurar alguém, então isso daí também é muito Star Wars. Poucas pessoas conhecem tão bem Star Wars como Dave Filoni, e aqui ele brinca com muitos dos elementos antes dele, os elementos posteriores a ele, se é que dá pra falar que existe um Star Wars posterior ou fora da mão dele na trilogia sequel, mas principalmente com os elementos que ele criou para o universo expandido, tocando até em temas que não são trabalhados nos filmes, né? Aqui a gente vai ter um olhar muito grande para esse lado mais místico, aqui envolvendo a Morgan, que tem muito a ver com as Irmãs da Noite, esse lado da bruxaria e tudo mais, que é algo que está muito distante daquilo que a gente vê nos filmes, assim como também volta a falar de quase uma nova galáxia, relação espaço-tempo, aquele lance do mundo entre mundos que parecia que Star Wars nunca mais ia tocar naquilo. Dave Filoni toca aqui de novo e eu estou muito curioso para ver como que ele vai... Óbvio que não fala do mundo entre os mundos aqui, mas quando fala desse lance de espaço e tempo, tem muito a ver com aquilo. Vamos ver se ele volta a trabalhar e como que ele vai trabalhar isso para um público mais amplo. Fico muito curioso. Não tem muito de resolução aqui nesses 2 primeiros episódios, então são mais episódios de abertura, onde muitos elementos são mostrados não só para resgatar aqueles personagens, aqueles mundos e tudo mais, mas também sempre andando para frente, sempre buscando resolver esses mistérios, como a gente vai ter esses muitos elementos separados ou aleatórios quase jogados. Aqui a gente tem um personagem que tem um sabre de luz de Inquisidor, tem uma pinta de Inquisidor, não sei se saiu alguma informação sobre ele no site e tudo mais, mas é um personagem que eu não me recordo visualmente. Pode ser um dos inquisidores, dos tantos inquisidores que tinha nas HQs e tudo mais, mas se ele já apareceu esse inquisidor aqui, me relembrem. Tanto que os inquisidores eles estavam meio que desmantelados, né? Eles foram desfeitos antes do final do Império. Então a gente vai ter esses elementos que vão sendo jogados aqui e como eles vão ser trabalhados mais pra frente. Acho que a gente vai se resolvendo a partir do momento que a gente vai ter a aparição do Tron também, a gente vai ter a aparição física do Ezra também. Além disso, a gente tem também o retorno para temas que o Dave Filoni gosta de trabalhar muito bem, né? A gente volta a falar sobre a Ordem Jedi e o que a Ahsoka é, né? Essa personagem que ela sai da Ordem, ela tem muitos valores Jedi, mas já é essa tentativa que Star Wars vem engatinhando, os fãs ficam muito bravos muitas vezes,
mas esse lance de você quase que superar a Ordem Jedi, ela fala ali, tem coisas que eu consegui, tal coisa eu consegui porque eu não segui os valores Jedi, como o Rui Wan estava falando ali, o Rui Wan que apareceu também nas séries animadas, né, fazia os sabres de luz lá dos Padawans e tudo mais, e tem uma participação muito maior aqui, quase como esse droid da Ahsoka e tudo mais. Então é mais um tema que ele volta a trabalhar e que ele volta a engatinhar aqui em Star Wars, assim como esse lance que foi trabalhado nas outras séries, foi muito trabalhado ali em Andor, se eu não me engano, foi muito trabalhado, na verdade, acima de tudo, em The Mandalorian, esse lance do império que permanece, né? O império que deixa de existir, mas os remanescentes imperiais, eles continuam presentes, eles continuam existindo ali. A Nova República, ela não se constrói do zero, ela se constrói a partir do momento que tem até um dos episódios, se eu não me engano, de Mandalorian, que foca muito nisso, né? Os imperiais passando, os ex-imperiais passando por um programa para poder fazer parte da Nova República, e nesse meio tempo tem um monte de cara que ainda segue os valores do Império, que se infiltram na República de alguma forma. Então, aqui são 2 episódios que eu disse que vão inserir tudo isso que a série deve trabalhar de forma principal, né? Toda essa busca inicial, pelo menos, da Ahsoka, da Sabine, da Hera, pelo Thrawn, para poder também encontrar o Ezra, ao mesmo tempo que do outro lado eles tentam encontrar o Thrawn como uma reconstrução do Império. Eu acho que toda essa ideia é muito legal e fico muito curioso para ver como eles vão trabalhar e como eles vão finalizar isso, porque a gente já sabe o que aconteceu lá na frente, quase 30 anos depois, mas a gente não sabe da importância disso agora. Mas nesse meio tempo, Dave Filoni, ele é muito esperto para continuar trabalhando questões secundárias, mas que tornam esse universo de Star Wars tão fascinante. Eu muitas vezes gosto de dizer que eu acho alguns temas trabalhados ou algumas questões que envolvem o universo para além dos filmes, às vezes mais interessantes do que os próprios filmes. O Dave Filoni faz isso como ninguém. Gostei bastante do que eu vi nesses 2 episódios. Aqui, obviamente, não é uma crítica, apenas comentários, porque a gente ainda precisa ver a série como um todo e como tudo isso vai se desenvolver. Gosto também, o Dave Filoni, ele dirige o primeiro episódio, as cenas de ação aqui funcionam muito bem pra mim, e como ele consegue articular, principalmente no primeiro episódio, a diferença de como cada um desses personagens lutam. Então o Baylan, ele parece que tem um estilo muito mais... Ele é mais... Não, acho que ele nem chega a ser mais velho que a Ahsoka e tal, mas ele tem esse estilo mais paradão, né? Até como ele se defende e tal, enquanto a Ahsoka, ela tem aquele estilo mais explosivo do Anakin, que a gente viu muito nas trilogias prequel e principalmente em Clone Wars. Então ela pula muito mais, ela se movimenta muito mais e tal. Então eu gosto de como tem essa sutileza, ao mesmo tempo que a gente vê uma inexperiência muito grande quando a Sabine tá lutando. Parece que ela faz muito mais força para conseguir lutar. Gostei bastante mesmo, assim, do que eu vi nesses 2 primeiros episódios. É muito cedo para dizer se a série vai ser boa ou não, mas até o momento eu fico muito feliz de ver esses 2 primeiros episódios dessa protagonista que é a minha personagem favorita de Star Wars, e que até o momento ela não ganhou nenhuma, ela tá revoltada com tudo, mas calma, que a nossa Ahsoka, ela vai voltar a ser aquilo que a gente esperava. Eu gostei muito dela nesses 2 primeiros episódios, eu tô brincando. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, divulga esse vídeo pro seu amigo que gosta de Star Wars, que tá vendo a série, pra gente chamar mais gente para poder trocar essa ideia. Vou fazer vídeos semanais dessa série, que era a que eu mais estava aguardando de Star Wars. Por hoje é isso aí. Corta.